obrigado pelo convite, estar no vosso espaço inovador. Sou professor, escritor e ensaísta e crítico literário angolano, formado em letras. Tenho escrito textos para jornais, o Jornal de Angola, o Jornal Cultura, o Jornal Folha 8, o Jornal O País, e também para revistas nacionais e internacionais, como o caso da revista Exfluência do Brasil e Portugal. O título surge de uma forma metafórica, isto porque estava certa vez no mestrado a estudar o módulo, apresentando trabalhos do módulo de cultura angolana, e falávamos do Zambundo. E como falávamos dos Zambundos, vai aparecer então aí uma perspectiva. Falávamos sobre o poder, a forma de como são geridos os conflitos nestas sociedades endógenas, que no caso a sociedade Ambundo. E o que notamos é que existe um espaço próprio onde aí o Soba e os seus sequazes vão ajudando, a comunidade em geral vão ajudando então na resolução destes de conflitos. Exato. Bom, Lumbo surge como uma metáfora de um espaço onde nós, pela formação que temos, pelas sensibilidades que temos, vamos usar a escrita como um espaço, uma casa, e daí então resolver ou dizer coisas ligadas a certas obras literárias e também sobre música. Bom, as páginas, a obra deve estar aí com 83, 84 páginas, acreditamos. Os exemplares, a editora quis fazer uma grande edição, no caso uma edição com 1000 exemplares, pelo menos, mas nós sugerimos que, devido ao momento, se tivesse um cuidado nesse aspecto, porque cada vez mais os livros estão mais caros e as famílias, as comunidades leitoras estão cada vez mais com os bolsos apertados. Então sugerimos uma edição de 300 ou 350 exemplares. Esperamos que com esta obra possamos trazer uma nova perspectiva ao leitor de olhar para as obras literárias. Uma perspectiva crítica, uma perspectiva inovadora, uma perspectiva, digamos, de sempre que ter o texto, ver que existem ângulos de leitura. A obra é aberta. Nós não podemos encontrar outros ângulos. Veja que, por exemplo, fizemos uma leitura, um ensaio sobre a obra, um poema do Agostinho Neto, que é o poema Havemos de Voltar. Mas curioso que o poema foi publicado no século passado, mas nós procuramos trazer uma perspectiva atual do poema. É possível, tendo em conta a criatividade e a imaginação do leitor. Tenho 2 obras de coautoria publicadas em Portugal, isto é, Entre Palavras e 5 Sentidos, e tenho ainda publicada a obra Evangelho Banto, e a última obra que publicamos foi um conto que foi adaptado para o teatro, intitulado O Dia em que uma Pedra Virou Lua. Neste conto procurei então trazer aspectos da
cosmovisão, aspectos ligados ao surgimento da Lua, ao surgimento do Sol, como funciona, na verdade, esta vivência do Sol e a Lua e as estrelas. Começamos com Maia Ferreira, vamos depois também Cordeiro da Mata, Agostinho Neto, Antônio Jacinto, vamos ainda ver Pedro Félix Machado, este é um escritor que poucos conhecem, vamos ver ainda Antônio de Assis Júnior, Oscar Ribas, Castro Soromenho, também, que é escritor moçambicano, nasceu em Moçambique, mas toda a literatura é produzida em Angola e para Angola, porque esteve aqui. Vamos ainda ver também Rui Duarte de Carvalho, João Abel, pouco conhecido este João Abel, mas que é um dos precursores do simbolismo, uma das correntes que influencia muito a minha poesia. A lista é muito grande. Helder Simbad, um escritor que também muito nos influencia. Depois vem os escritores de lá fora, Fernando Pessoa, encontramos ainda Haroldo de Campos, Mia Couto, Ungulane Bacacussá. Toda essa gama de escritores, na verdade, fazem um leque da sua influência. Sim, na verdade eu sou influenciado por esses e por outros. Que tenha-se em conta que cada vez mais o mundo está em evolução, uma evolução tão rápida que hoje eu não preciso de estar no Brasil, ou seja, eu posso estar em Angola, mas ao mesmo tempo estar no Brasil. Para tal é preciso ler de uma forma oral, de uma forma visual e de uma forma pitórica. Ler no sentido mais amplo. E para isso seria bom se começássemos então como o tradicional, que é ler livros. E esperamos que apareçam no dia do lançamento da nossa obra, 24 de novembro, e para trocar mais palavras, e até porque depois é algo curioso e em primeira mão revelamos aqui que, como sempre em todos os nossos lançamentos, mais do que lançar uma obra, nós procuramos também associar aí uma palestra ou apresentação de um assunto. Foi assim quando lançamos o Evangelho Banto e vai ser assim neste lançamento. Vamos apresentar uma mensagem do estado da literatura angolana em 2020, ou seja, o que aconteceu e como aconteceu.